Eu saúdo a igreja, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Norberto Cavarelli trazendo mais uma palavra nesse dia. E hoje o texto base está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao 7, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados irmãos, o profeta Isaías ele está falando para dois tipos de pessoas, dois tipos de crenças. Aqui ele está falando para os judeus que professavam o judaísmo, que professavam a lei mosaica, que professavam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada dos cristãos, e também Isaías está falando com os cristãos, que ainda não existiam nessa época. Afinal de contas, Isaías ele viveu 750 anos antes do Senhor Jesus Cristo. E Isaías ele estava falando para judeus e para cristãos. Ele estava falando para judeus para que eles se esforçassem, para que eles buscassem a Deus enquanto ainda dava para encontrar a Deus, enquanto a eles que estavam vivos, que ainda em vida, eles teriam a oportunidade de se converterem, de buscarem a Deus e saírem da apostasia que eles viviam, de abandonarem a apostasia, que é o abandono da fé, e se voltarem novamente para a fé no Senhor, que eles, muitas vezes, os judeus eram um povo muito obstinado, um povo muito rebelde, e eles abandonavam a Deus sistematicamente. E aí os profetas iam e falavam sempre as mesmas palavras: voltem para o Senhor, retornem para o Senhor, busquem novamente o Senhor. Ele ainda está perto, ele está para ouvir vocês, ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a vocês. Mas os homens, os judeus, as mulheres, os judeus, os israelitas, eles eram homens muito obstinados. Eram homens difíceis no trato, difíceis, e os profetas eles sofriam muito por conta da rebeldia do seu povo. E essa palavra também serve para nós cristãos, para aqueles que professam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e também para aqueles que ainda não se voltaram para Jesus, que ainda não estão nos caminhos do Senhor Jesus, para aqueles que ainda não decidiram pelo Senhor Jesus como seu Senhor. Então aqui o profeta Isaías ele diz na condicional de que ainda há tempo. Enquanto há tempo, ele usa essa expressão, enquanto está perto. Ou seja, haverá um momento para o homem que ele não terá mais tempo para buscar ao Senhor. Ele não terá tempo. E quando é que ele não tem mais tempo? Se ele sofre um acidente de carro e ele está em pecado, está vivendo uma vida de luxúria, uma vida de vícios, uma vida promíscua, ele sofre um acidente de carro, acabou. Esse homem já está condenado ao inferno. Esse homem já não tem mais salvação. Esse homem já perdeu a salvação, porque ele não buscou a Deus. Quando o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, significa que para buscar ao Senhor tem que haver esforço. O esforço é necessário, porque não é fácil buscar a Deus. Não é fácil buscar aquele que você não vê. Ninguém vê Deus. E para buscar a Deus tem que ter o quê? Fé. Porque como você vai buscar algo que você não está vendo? É uma coisa que, humanamente pensando, humanamente falando, é loucura.
Mas pela fé você busca a Deus como? Em oração. Você busca a Deus lendo a palavra de Deus. Você busca a Deus ouvindo hinos, cânticos de louvor a Deus. Você busca a Deus conversando com os irmãos de fé, para que aumente a tua fé, para que a conversa entre os irmãos seja sempre de uma forma cristocêntrica. Para quê? Para que a fé de todos os irmãos possa crescer. Então você anda com irmãos, com irmãs que professam a mesma fé. E isso faz com que todos sejam edificados na fé. E aqueles que buscam a Deus, eles têm que estar sempre em constante busca pelo Senhor. Eles não podem parar, eles não podem achar que já está bom, que já não, eu já conheço a Jesus, eu já sei, conheço a palavra, eu já conheço de Gênesis, Apocalipse, eu não estou precisando mais buscar, agora eu sei que eu já estou salvo. Não, é mentira. Não existe isso, é uma necessidade de busca, a busca tem que ser constante, ela tem que ser ininterrupta, não pode parar. É muita presunção do homem acreditar que já está tudo bem, que ele já está salvo, que ele já conhece a Jesus, então ele não precisa mais se esforçar. É mentira, porque a Bíblia diz que aqueles que querem ser salvos, para alcançar o reino de Deus, tem que haver muito esforço. É com muita luta. Não tem como chegar ao céu, não tem como ser salvo se não houver muito esforço. Tem que lutar muito para chegar ao reino de Deus, para estar com o Senhor. Por que tem que lutar muito? Porque esse mundo oferece muitas diversões que desagradam a Deus, oferecem práticas que desagradam a Deus. Então, aqui o profeta Isaías, ele diz que é necessário que o homem invoque a Deus enquanto está perto. O que é invocar a Deus? É pedir ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor tenha compaixão das nossas almas, para que o Senhor, Ele nos veja como Ele sempre vê, como seres imperfeitos, seres que são muitos debilitados e que não têm a força própria, não tem força própria para poder buscar a salvação, mas que necessita do poder de Deus, que necessita da graça de Deus, que é o favor imerecido, necessita da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Se depender somente de nós, homens, nós estamos perdidos, nós estamos já condenados, mas nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos da misericórdia do Senhor. E foi estabelecida a graça, o amor, a misericórdia de Deus por nós e a compaixão na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz, quando ele verteu sangue na cruz, ele verteu água também na cruz. Jesus ali ele foi crucificado, foi destruído, o seu corpo foi arrebentado por 39 chibatadas, Jesus foi totalmente machucado dos pés à cabeça, e Jesus ali ele passou por aquela violência toda, tudo por quê? Por amor de nós, por amor a nós. Então Jesus ele passa por aquilo, e agora nós, nos dias de hoje, nós temos tudo do bom e do melhor, nós temos a Bíblia para ler, nós temos as músicas, os louvores para escutar, para cantar, nós temos a igreja, nós temos tudo nas nossas mãos. E nós não vamos nos esforçar, nós não vamos buscar a Deus com esforço, ou seja, nós temos que mostrar para o Senhor que nós somos gratos pelo aquilo que Ele fez lá na cruz. E para mostrar essa gratidão, tem que haver esforço da nossa parte. E o profeta Isaías diz que o homem maligno, o homem que peca constantemente, o homem que tem práticas pecaminosas terríveis, ele usa um termo onde ele diz assim, o homem perverso, maligno, com pensamentos malignos, que esse homem, ele busque ao Senhor, que o Senhor vai se compadecer dele, que o Senhor vai ter compaixão dele, e ao Senhor ter compaixão dele, ele se tornando para Deus, ele voltando o seu coração para Deus, o Senhor ele é grandioso em poder e em perdoar.
Então o Senhor, Ele quer perdoar, Ele quer libertar, até aquele que está na prática pecaminosa, que está naquela prática terrível, com práticas abomináveis aos olhos de Deus. Deus quer libertar todo mundo, quer salvar todo mundo. Deus tem interesse, tem desejo de libertar a todos. Deus tem prazer em ver todos salvos, todos libertos do pecado. Mas nós vamos falar agora também dos cristãos. Quando os cristãos estão pecando ininterruptamente e estão achando que está tudo bem, estão achando que já estão salvos, então eles podem pecar à vontade porque já estão salvos. Isso é mentira. Essa conversa de que uma vez salvo, sempre salvo, isso é mentira do inferno, lá das profundezas do inferno. Eu vou insistir com isso sempre. Não existe salvação assim. A salvação tem que ter esforço. Esse esforço tem que ser diário, tem que ser todos os dias, porque a entrada no céu é só com muita força, diz a palavra do Senhor. Se você não fizer muita força, você não entra. Não tem como você ter salvação se você não se esforçar, se você não buscar Deus, se você não orar, se você não ler a palavra de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, se você não falar do amor de Deus, se você não tiver prazer em Deus, você não vai ser salvo coisíssima nenhuma. Tem que ter busca incessante pelo Senhor, porque assim como o homem ímpio, o homem que é perverso, o homem que é maligno, ele precisa se esforçar, buscar a Deus, ele precisa retornar o seu coração para Deus, ele precisa da misericórdia de Deus. Nós também precisamos, não é porque somos cristãos que nós já estamos salvos, não. A salvação, ela tem que ser batalhada, tem que ser lutado, não pode ser assim tão fácil. Por quê? Porque senão o homem começa a achar que ele já está salvo, então ele já vai abrindo mão, vai abrindo guarda, ele já vai desanimando, ele já vai ficando com a fé diminuída, porque ele sente que já está salvo, então ele já não se esforça mais. Aí é que mora o engano. Há uma mensagem subliminar nesse negócio. E qual que é a mensagem subliminar? Quando se diz que o homem já está salvo, quando ele já não precisa mais se esforçar, então o que ele faz? Ele para de ler a Bíblia, ele para de orar, ele para de ir na igreja, ele para de falar do Senhor Jesus, porque ele se sente salvo. Só que é mentira, ele não está salvo coisa nenhuma, porque ele já abandonou a Deus, ele não percebeu. Ele já abandonou o Senhor e não está percebendo. Por quê? Porque a mensagem subliminar que está na mente dele está dizendo para ele: você está salvo, você está salvo, você está salvo. E não está coisíssima nenhuma. E esse homem, ele já não consegue mais discernir a voz do Espírito Santo, ele já não discerne mais acerca da palavra de Deus. Por quê? Porque ele já comprou essa ideia da salvação garantida. A salvação só será garantida se nós estivermos lutando até o fim, se nós estivermos até o fim, perseverando, buscando a Deus, não olhando para trás, olhando para o alvo que é Jesus, aleluia. E o texto da palavra do Senhor diz que o homem maligno, que ele se converta ao Senhor e que ele se compadecerá dele, o Senhor se compadecerá. Torne para o nosso Deus, aleluia. Porque grandioso é em perdoar, aleluia. Meus amados, não sejamos afoitos, não sejamos nécios, não sejamos descuidados. Há muito descuido no meio do povo de Deus, há muito descuido acerca da salvação. As pessoas estão querendo casar 2 vezes, estão querendo casar 3 vezes, os pastores estão fazendo casamentos um atrás do outro, pastores estão trocando de esposas e estão casando pela 2ª vez, estão casando pela 3ª vez, eles trocam a esposa gordinha por uma magrinha, mais nova do que ele. E esse pastor, ele é adúltero, ele vai para o inferno junto com a nova esposa dele. E muitos estão casando 2, 3, 4 vezes. E o que é pior, a igreja fica cheia. Um monte de gente sendo ministrada por adúlteros. Um monte de pessoas seguindo adúlteros. Se você tem um pastor que já casou 2 vezes, saia dessa igreja. Saia dessa igreja. Você está fazendo o que nessa igreja? Se você está numa igreja que tem um falso apóstolo que já casou 2 vezes, sai dessa igreja. A mulher dele está viva ainda, sai dessa igreja, ela não morreu, ele casou de novo, a mulher está viva, então sai dessa igreja, que esse homem é um adúltero.
Saia dessas igrejas que os homens casam 2, 3 vezes. Saia dessas igrejas que as mulheres casam 2, 3 vezes. Estão em adultério, estão em estado de adultério. Eles não estão em condições de ministrar a palavra, de dirigir uma igreja. E a igreja do Senhor precisa ser limpa, ela precisa ser ataviada, precisa ser transformada, precisa ser santa, sem ruga, sem mácula, sem coisa nenhuma parecida com isso. A igreja precisa ser santificada. Por isso que nós não estamos tendo curas, sinais, prodígios e maravilhas em grande profusão, e o inimigo está tomando porre no meio da igreja. Mas se você souber que tem algum pastor que está em adultério, que casou pela segunda vez e a esposa dele está viva ainda, saia dessa igreja, você está perdendo seu tempo lá, você está sendo enganado lá e você está sendo conivente se você conhece a palavra de Deus. Fica essa mensagem do Senhor para nossos dias, para hoje, essa mensagem que o Senhor nos entrega, para alertar-nos, abrir nossos olhos, para não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores, pelos falsos líderes. São muitos por aí. Mas o Senhor nos colocou nesse mundo aqui, foi para pregar a verdade, para falar a verdade, aquilo que o homem não quer ouvir, mas aquilo que Deus quer que nós falemos. E nós vamos continuar falando em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa foi a mensagem que o Senhor entregou. E peço a todos para que acione o sininho, estamos no YouTube, para que se inscrevam no canal e que também curtam a mensagem para fortalecer o canal, para que a gente possa ter as mensagens mais divulgadas, mais expandidas dentro do próprio YouTube. Eu agradeço a todos pela atenção e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.